voltamos ao último bloco do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação, hoje entrevistando o professor Alexandre Stolano, a quem nos esclarece sobre o ensino no Brasil. Antes de passarmos à próxima pergunta, falando de ensino, gostaria de convidar a você, advogado, estagiário, para fazer parte do nosso curso na Escola Superior de Advocacia. O curso que inicia agora, dia 15 de setembro, é sobre processo judicial previdenciário. No corpo docente, eu faço parte, junto com o doutor José Roberto Sodero Victório, e o curso é 100% prático. Nós vamos abordar todo o processo judicial de forma prática. Então, não perca. Entre em contato com a Viviane no telefone 2468-8199, ramal 213-214. Outras oportunidades de curso, entra no site www.oabguarulhos.org.br e verifique tanto no Departamento de Culturas como na Escola Superior de Advocacia. Ok. Continuando, né, o nosso bate-papo aqui, doutor Alexandre, eu que atuo na área de ensino superior, a doutora Tatiana também, nós notamos o seguinte, que hoje, eu também fui professora de ensino médio e sempre tive essa percepção. Hoje, os estudantes têm um desinteresse muito grande pela área do magistério, né? Ao que se deve esse fenômeno, na sua opinião? Bom, eu poderia dizer, bater na tecla comum da questão do salário dos professores, né? Mas eu acredito que o problema vai muito além disso, né? Vamos falar em termos de carreira do professor, né? Hoje, você não tem a carreira do professor como uma carreira atrativa, do ponto de vista de carreira única, aquele que se dedica somente ao magistério, como também aquele que tem algum outro ofício, né? Um advogado, um administrador, um técnico, e que opta por ter uma parte do dia atuando como professor também. Então, você vê esse último grupo de pessoas, ele trabalha, mas também dá aulas. Ou seja, ele tem um tempo limitado, um tempo reduzido para poder preparar bem suas aulas, poder acompanhar bem seus alunos fora de sala de aula, poder corrigir melhor as provas. Então, isso já é um problema. E você, no ensino superior, você tem muitos professores por essa vertente. Não é ruim que você tenha professor profissional, porque eles vão dar aquele toque de experiência profissional ao curso que você está fazendo. Isso é fundamental em algumas áreas, né, em cursos que não são eminentemente teóricos, e o MEC já de muitos anos avalia muito positivamente a participação desses profissionais. Mas aí quando isto cai no ensino básico fundamental, começa a se tornar um grande problema. Recentemente a revista Veja São Paulo, no caso de acho que 1 ou 2 semanas, fez um comentário a respeito de escolas que tiraram uma nota alta na última avaliação do IDEB. E aí mostrava, né, escolas bastante destruídas, mas que tinham uma qualidade muito boa, qualidade medida em termos de resultado da prova, e escolas que eram lindas, maravilhosas e que tinham um resultado ruim. E aí, quando você vai fazer uma avaliação um pouco maior, você percebe que existem diversas dimensões que atuam nesse problema. O salário é uma delas e é muito importante, porque além de você precisar de um bom salário para ter boas condições de vida, o professor, em especial, precisa de ter um salário adequado para poder se preparar ou ter oportunidades de qualificação profissional que sejam proporcionadas por seu empregador, seja particular, seja o poder público. E a gente não vê isso. E o resultado dessa pesquisa, dessa avaliação, dessa pequena entrevista, né, não posso dizer nem que foi uma pesquisa, foi justamente esse. Quando as condições em torno da escola, e quando eu falo em torno da escola, a sociedade em geral, questões de segurança, questões de acesso, questão de trânsito, tudo isso acaba impactando na atuação profissional do professor. Então, você vê
um aluno, né, querendo optar por uma profissão de magistério, chegando à porta da faculdade, querendo entrar, acha que pode ter essa missão, ele vai começar a se informar e ver os professores dele. Poxa, meu professor não consegue ter uma vida decente, meu professor não pode ter uma casa, meu professor não pode ter um carro, meu professor vive estressado, meu professor vive doente. Poxa, eu vou optar por uma profissão como essa? Então, o grande problema hoje no Brasil é a questão da valorização do professor. Né? E a valorização se dá muito mais do que o salário. Né? Pesquisas internacionais mostram que a correlação entre aumento do salário do professor e qualidade da educação é muito baixa. Não é só isso, não é só o salário que explica, mas todo o processo de valorização do professor, especialmente no ensino básico fundamental. Isso faz a diferença. Inclusive, eu acho que você já ouviu isso também, os alunos costumam dizer assim para a gente, professora, você trabalha ou só dá aula? Como Exatamente. se dar aula não fosse um trabalho. Né? A Exatamente. questão de valorização mesmo é bastante significativa. Até porque eu acho que eles não têm isso como referencial de profissão e de trabalho. Isso. Né? Parece que nós estamos ali numa mera diversão. Eu costumo dizer que lecionar é um bichinho que acaba entrando no nosso organismo e acaba sendo um vício. Você não tem como largar. Contamina. Enquanto você não cura esse bichinho, você não consegue largar nunca de dar aula. Acaba sendo, né, uma constante. E eu observo que, assim, como profissional, e até diante das colocações do Dr. Alexandre, que nós, como profissionais de educação, né, não só profissionais da área de advocacia, que nós atuamos, mas no caso aqui agora pegando Sim. como profissionais que atuam com educação também, nós devemos ter o quê? Uma atualização constante. Aí eu estava aqui refletindo, enquanto o doutor Alexandre falava, e algumas coisas vieram, né, até que eu gostaria de estar, então, vendo o posicionamento dele. Ele falava do nosso preparo e até nas nossas expectativas enquanto profissionais, que mais do que o salário tem todo um outro, né, processo de valorização deste profissional. Estava refletindo e lembrei que, algum tempo atrás, nós tínhamos uma polêmica que era tirar a educação de dentro da escola e alguns pais queriam educar os seus filhos dentro de casa, passar essa questão do ensino base para os seus filhos em casa. Não seria uma desvalorização já deste profissional? É a primeira colocação que começou e o meu questionamento. Segundo questionamento, como que este aluno que foi formado dentro da sua residência, né, passado esse ensino com o seu pai, né, não na escola, vai ter acesso a esse ensino superior? Ele não vai ter um prejuízo nessa educação? Como que o senhor reflete isso, doutor Alexandre? Existem duas coisas a se considerar. Vamos supor, no terreno das suposições, que a mãe e o pai desse aluno são professores, sejam professores. Né? O pai, professor de algumas disciplinas do ensino básico, normalmente o professor ministra diversas disciplinas do ensino básico, você só quando, a partir do 5º ano atual, que você começa a ter uma separação, especialidade de disciplinas. Né? Vamos supor, então, que um dos pais seja um professor de ensino básico e o outro seja fortemente um conhecedor de ciências, de matemática, de física, etc. No que a formação de um aluno como esse estaria prejudicada? Em princípio, não estaria. Né? Vamos pegar o caso aí daquela família Schurman que viajou o mundo todo, né, de navio e que a mãe era professora e que a mãe educou os filhos. Isso foi prejudicial ou foi benéfico àquelas crianças? Então, este é um problema muito de difícil solução. Eu não sou contra a formação em casa. O grande problema é que a gente precisa lembrar o seguinte: o processo educacional, ele não é só a aquisição de conteúdos, ele e principalmente no ensino fundamental, socialização. É você entender quais são os seus limites, os seus deveres, os seus direitos em sociedade. A sala de aula do ensino fundamental é uma microsociedade. A hora do recreio é uma microsociedade. Você está ali exposto a tudo que você vai vivenciar conforme você for crescendo. Então, quando você coloca um aluno dentro de casa
fora desse ambiente de socialização, se ele não tiver outras formas de socialização, vai se tornar possivelmente um indivíduo fechado e com dificuldade de relacionamento na sociedade. Mas isso é um assunto, né, para psicólogos e sociólogos poderem avançar um pouco mais. Mas então, como eu disse, eu não sou contra. É uma estratégia que, em alguns casos, pode vir a funcionar e funcionar muito bem. Porém, tudo isso é tese porque no Brasil hoje ainda não é permitido, né? Ainda não existe uma previsão legal, uma provisão legal que permita que os alunos possam ter essa educação em casa. E aí, só para concluir, não seria um prejudicial, então, se fosse adentrar ao ensino superior? Considerando aqueles comentários que eu fiz, se você tivesse um pai, uma mãe, um tio, uma pessoa que convivesse, que fosse um excelente professor, que esse aluno de casa tivesse um bom processo de socialização, não vejo problema algum. Talvez esse aluno estivesse até mais bem formado do que um outro que tenha passado pelo processo regular. Doutor Alexandre, infelizmente o nosso programa chega ao final. Rapidamente, gostaria que você dissesse como, na sua opinião, você avalia o ensino superior no Brasil. Olha, o ensino superior no Brasil, ele passa por um desafio muito grande e hoje é o desafio do acesso. Né? Nós temos, de acordo com o último censo do MEC, 6.300.000 alunos cursando ensino superior no Brasil, o que é muito pouco. Nós temos o desafio, né? O governo federal tem o desafio que está descrito no atual Plano Nacional de Educação, de termos 10 milhões de alunos estudando no ensino superior no ano de 2020. Nós só vamos conseguir alcançar esse número de alunos se nós conseguirmos atuar em duas dimensões que são fundamentais. A primeira delas é o financiamento do ensino superior. O ensino superior de qualidade, ele é caro. O fato dele ser gratuito nas escolas públicas não significa que ele seja caro. Eu, você, nós pagamos esse ensino público também para aquele aluno. No ensino particular, o próprio aluno, a família ou os financiamentos governamentais pagam. Então, é um ensino caro, é um ensino que demanda investimentos. Né? Até a Folha de São Paulo criou um ranking de universidades e que tem sido muito combatido e debatido recentemente, porque ele leva em consideração muito a questão da pesquisa. E é a pesquisa que faz a diferença. Né? No ranking de 232 instituições, a Universidade de Guarulhos ficou em 92º lugar, porque nós temos uma estrutura de pesquisa hoje que é invejável. Nós ficamos à frente de uma série de universidades que são extremamente conhecidas e que colocam publicidade na televisão. Mas nós estamos fazendo o nosso dever de casa com relação ao ensino superior. Estamos investindo em pesquisa e na educação oriunda dessa pesquisa. O segundo desafio do ensino superior, eu falei que eram dois, é justamente a questão da formação no ensino básico e no ensino médio. Se eu não tiver um ensino de qualidade no ensino básico, se eu não tiver essas pessoas, esses alunos, esses brasileiros indo para o ensino médio e fazendo um bom ensino médio, eu não tenho estoque de alunos para fazer ensino superior. Hoje eu tenho 9 milhões de alunos fazendo o ensino médio regular. Como é que eu vou conseguir ter 10 milhões de alunos fazendo ensino superior em 2020? Eu tenho que aumentar o número de alunos fazendo ensino médio. Então, esses são os dois desafios do ensino superior para os próximos anos. Ok, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Para nós aqui é um orgulho ter uma pessoa aqui do seu gabarito, da sua competência em nosso programa. Muito obrigada mesmo. E fica o convite para o retorno, para a gente continuar esse bate-papo muito interessante. Obrigada pelo convite, doutora Silmara, doutor Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a você, telespectador da TV Destaque. Até uma próxima oportunidade e eu espero poder fazer parte dela novamente, doutor Alexandre. Com certeza. Até mais.